pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Andressa da Silveira, eu sou enfermeira, doutora em enfermagem, professora do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, atuo no campus de Palmeira das Missões e hoje fui convidada aí pelo pessoal do PISC para falar a respeito das minhas vivências com crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde. Fique conosco e acompanhe um pouco então dessa minha trajetória ao longo de um pouco mais de uma década atuando com crianças. Do surgimento das crianças com necessidades especiais de saúde, é muito importante a gente pensar que os adventos na enfermagem, neonatal e pediátrica, elas culminaram então com o surgimento deste grupo de crianças com necessidades especiais de saúde. Então a gente pode dizer que os recursos como os respiradores, a evolução na parte farmacológica, as evoluções nos tratamentos e nos manejos clínicos e específicos, eles possibilitaram a sobrevida de crianças, que vocês vão encontrar na literatura internacional e nacional, como crianças que eram consideradas inviáveis à vida. Então essas crianças, elas passaram a sobreviver, com demandas específicas de cuidado. Existe uma classificação, dessas demandas de cuidados apresentadas por crianças. E elas passaram a sobreviver então, mesmo com estado de saúde cronificado, resistindo ao processo das hospitalizações, passaram a sobreviver farmacodependentes, ou seja, crianças que dependem do uso de um medicamento para a sua sobrevivência, passaram a sobreviver com algum dispositivo tecnológico no seu corpo. Então, dentro desse grupo de crianças, a gente vai ter desde aqueles cuidados básicos, quando um familiar acaba desenvolvendo um manejo aí de continuidade da vida, um cuidado habitual assim do cotidiano, desde o auxílio para alimentação, a higiene do corpo de uma criança ou de um adolescente, até mesmo um cuidado mais complexo. Então, compreende a população de crianças, aquelas crianças e adolescentes com maior risco de apresentar uma condição física, comportamental, emocional, crônica, de desenvolvimento e que necessitem de uma rede de cuidados especializados para a continuidade da vida. A traqueostomia, até mesmo a necessidade de auxílio para alimentação, de auxílio para a higiene do seu corpo, o uso das fraldas, o uso de uma sonda vesical. Então, todos esses cuidados fazem parte desse complexo mundo de cuidados de uma criança com necessidades especiais de saúde. Além disso, a gente vai ter as crianças e adolescentes com estado de saúde cronificado, crianças e adolescentes com malformações congênitas, com síndromes, todas elas dentro deste grupo das crianças com necessidades especiais de saúde. Embora elas sejam tão complexas, ainda nós não temos uma política pública específica voltada a essa população. Então, pessoal, uma das principais dúvidas que eu sou questionada é como o trabalho da enfermagem impacta a vida das crianças e das suas famílias. Eu não tenho dúvida que desde o conhecimento lá em 2008, num grupo de pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria, do grupo Criando, que foi a minha primeira porta de entrada, e a partir daí que eu conheci a temática das crianças, que a enfermagem vem desenvolvendo um grande papel, principalmente ao lado das famílias, trabalhando a questão da condução do processo do cuidado, das práticas de educação em saúde, inclusive no manejo e do preparo dessas famílias para a continuidade do cuidado das crianças a partir do momento, então, que elas têm a alta hospitalar. De um modo geral, se vocês forem consultar a produção do conhecimento, vocês vão acabar observando que a principal porta de entrada das crianças e dos adolescentes com necessidades especiais de saúde acaba sendo o serviço, então,
hospitalar, inclusive porque as famílias acreditam que o hospital ele acaba sendo mais resolutivo, né? E pelas diversas hospitalizações que essas crianças e adolescentes passam. Então, atualmente, eu vejo o papel do profissional de saúde, da enfermagem, no sentido de constituir uma rede de cuidados, de orientar as famílias para a continuidade do cuidado no espaço domiciliar, inclusive com o intuito de reduzir, né, essas sucessivas hospitalizações em que essas crianças e adolescentes acabam sendo submetidas, né, no decorrer então da sua vida. Também sempre é questionado se existe uma política específica para a criança com necessidade especial de saúde. A resposta ainda é que não, né? Embora nós tenhamos aí políticas para as pessoas com deficiência, embora a gente tenha, né, voltado também para as condições crônicas, nós não temos algo específico para a população de crianças. Por isso é tão importante, né, o reconhecimento das taxas oficiais, o fortalecimento da enfermagem pediátrica e também na herbiatria, em estudos, então, né, que referencia essa população de crianças com necessidades especiais de saúde, né, legitimando seus direitos, a continuidade do cuidado, a porta de entrada na atenção primária à saúde, né, e também buscando a redução aí das hospitalizações, dos agravamentos. Bem, pessoal, e a respeito das redes, então, né, do cuidado das crianças, é importante enaltecer, então, que existe uma rede que ela é bastante complexa, né, podemos definir desta forma. Por quê? Porque se nós formos pensar na rede, né, do cuidado, no sentido das instituições que fazem parte dessa rede, a gente vai ter então o serviço hospitalar, né, teremos as clínicas, temos ainda uma rede um tanto incipiente quando a gente pensa, né, na atenção primária de saúde, do cuidado dessa criança. Temos as clínicas particulares, né, compostas pelos diversos serviços de saúde, também, né, os serviços de educação, as escolas, as APAES, né, que fazem parte deste processo. E aí, quando a gente pensa nessa rede voltada para o cuidado, especificamente na continuidade do cuidado a partir do momento da alta, a gente observa um cuidado essencialmente familiar, né? E este cuidado familiar, ele está embasado principalmente, né, no papel da mulher desempenhando esse cuidado. Então, nas nossas produções, né, vinculados também ao Grupo de Santa Maria, atualmente como docente aqui no campus de Palmeira das Missões, eu tenho observado, então, um cuidado essencialmente desenvolvido pelas mães, as avós, as tias, as madrinhas de crianças. A figura paterna, ela ainda aparece de uma forma bastante incipiente, e também a questão do compartilhamento do cuidado ainda não está presente. Então, a gente pode dizer que de uma forma generalizada, o cuidado das crianças é desenvolvido pelas mulheres da família, com ênfase nas mães, que acabam abdicando muitas vezes, né, dos seus anseios pessoais, da sua vida profissional, muitas vezes até mesmo da vida conjugal, porque o pai rejeita, né, a presença ou o nascimento de um filho com necessidade especial de saúde. Então esse cuidado ele acaba acontecendo de uma forma bastante solitária, em que essas mulheres e essas mães elas vão articulando e vão tecendo essa rede de cuidados, né? Esse cuidado também muitas vezes ele é apoiado pelo tempo em que elas já desenvolvem o cuidado da criança, ou seja, né, elas vão adaptando as suas formas de cuidar, as suas maneiras de cuidar, se apoiam também nos saberes populares, na questão cultural da comunidade em que elas estão inseridas, no saber das avós, das tias e das madrinhas, também por acreditarem que essas mulheres têm mais experiência no processo de cuidado do seu filho e que isso também vai dar certo no manejo do cuidado da criança ou do adolescente com necessidade especial de saúde. Muitas vezes também existe uma dúvida recorrente se os adolescentes estão dentro do grupo de crianças, e a resposta é que sim. Na tese de doutorado defendida eu falo disso, né, e estendo
até a faixa etária dos 18 anos de idade, né, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na literatura internacional, a gente também encontra do 0 aos 17 anos de idade e o estudo, então, desenvolvido na tese foi do 0 aos 18 anos de idade, justamente no intuito de reconhecer dentro da população de criança com necessidade especial de saúde e população de adolescentes. Por isso é tão importante a gente trabalhar na perspectiva da autonomia para o cuidado. Por isso é tão importante a gente reconhecer que existem necessidades específicas de cuidado e que a classificação de Crianes não tem o intuito, né, de estigmatizar, muito pelo contrário, o intuito é de advogar em prol dos direitos, né, das crianças, adolescentes e suas famílias, né, e que elas necessitam de uma atenção especializada, que elas necessitam de uma rede de cuidados que deve ser articulada, que a partir do momento que elas recebem alta hospitalar, a continuidade do cuidado ocorre no domicílio, e para que ele seja realmente efetivo, as demandas dessa criança e deste adolescente e também as necessidades da família, eles precisam de uma rede, né, que ela seja completa, que ela seja composta pelos diversos segmentos de saúde e da atenção. Então, eu acho que esse é o olhar, né, que nós que atuamos com a temática das necessidades especiais de saúde precisamos ter. Da necessidade da articulação das políticas, necessidade da articulação da rede de cuidado para a continuidade desse cuidado no âmbito domiciliar. Então, uma das principais problemáticas após a alta hospitalar de Crianes, com certeza, diz respeito à dispersão das redes. Embora as crianças necessitem de uma ampla rede institucional para a continuidade do cuidado, quando nós pensamos na rede social, ela está muito restrita, né, ao núcleo familiar, às pessoas que desenvolvem o processo de cuidado dessa Crianes. Muitas vezes, né, alguns amigos muito próximos ou vizinhos da família. Então, ainda assim, a gente observa que no sentido da socialização da Crianes, existem muitos tabus sociais, inclusive, né, no sentido de preservar a vida daquele filho, daquela filha com necessidade especial de saúde. Muitas vezes, né, o núcleo familiar acaba ficando mais restrito à sua residência, né, ou acaba buscando também o amparo espiritual. Então, nos resultados de pesquisa, a gente já tem observado isso, esse apoio na espiritualidade, né, como uma força maior que contribui para que as famílias continuem aí, né, persistindo, continuem cuidando deste filho, né, com necessidade especial de saúde. Uma outra questão que também aparece, resultado, né, nos nossos estudos com famílias de Crianes, diz respeito à peregrinação, né, a longa trajetória que essas famílias percorrem em busca de um diagnóstico. E talvez aí esteja, né, uma das justificativas pela demora, muitas vezes, entre o diagnóstico, né, e o processo de assistência à saúde, né, justamente neste sentido, da peregrinação que elas desenvolvem em busca de várias cidades, em busca de vários serviços de saúde, né, que atendam a complexidade daquele filho com necessidade especial de saúde. Eu também observei ao longo dos anos, né, um potencial muito positivo da fisioterapia, da equipe médica, do serviço de nutrição, da terapia ocupacional, da psicologia, sempre atuando então em prol do cuidado e da continuidade do processo de cuidado dessas crianças e adolescentes. Uma coisa que também precisa ser evidenciada, pessoal, é que a partir do momento que você tem uma Crianes, né, em torno dos 12 anos de idade, já é importante o incentivo da autonomia, que elas participem do processo de cuidado, do processo decisório, né, que elas consigam compreender quais são as suas demandas de cuidado, o medicamento que fazem uso, o que elas têm, né, quais são as especialidades de acompanhamento. Na verdade, esse processo ele deve acontecer antes disso, né, a partir do momento que elas têm entendimento, compreensão
de que elas necessitam dessas demandas de cuidado, né, dessas especialidades. Contudo, na adolescência eu enfatizo muito mais, inclusive por ser a temática da minha tese de doutorado e por compreender que muitas vezes, como esses cuidados, eles têm começo lá no início da vida, né? Ainda quando você tem um bebê, é muito comum que a família tome partido desses cuidados no decorrer da vida. E acaba, então, sendo negligenciado o processo de autonomia da criança. Então, é muito importante estar preparando e conduzindo para que nesse processo de transição para a adolescência, né, que elas participem, que elas tenham autonomia no seu processo de cuidado. Então, para finalizar, eu agradeço o convite, né, do PET PISC, para estar falando um pouco da minha vivência, né, a respeito das crianças e dos adolescentes com necessidades especiais de saúde, trazer um pouquinho aí dos resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo do tempo e que eu também tenho trabalhado aqui, né, que tem significado tanto na minha vida, na vida dos estudantes, na vida das famílias, na vida das crianças e dos adolescentes. Agradecer pelo espaço, porque nós precisamos fortalecer essa temática, precisamos defender, né, a existência dessa população que requer cuidados tão específicos de saúde, reconhecer taxas oficiais de crianças nos serviços aí, né, de atenção, nos serviços de saúde, tanto pediátricos quanto os serviços aí, né, de saúde do adolescente. Precisamos reconhecer aí, né, as taxas oficiais de crianças nos serviços de saúde, reconhecer as suas necessidades de cuidados e principalmente, pessoal, compreender, né, que quando nós falamos de crianças, nós não estamos estigmatizando um grupo, né, vai além da classificação das demandas de cuidado, é além disso. O que nós estamos defendendo é a ideia das taxas oficiais, de políticas públicas específicas, de uma rede bem constituída e bem articulada para a continuidade do cuidado. É isso que nós precisamos, é ter um olhar especial para esta parcela da população. Trabalhar também no sentido da autonomia, do empoderamento, principalmente aí nesse processo de transição para a adolescência, que é tão importante, né? Reconhecer que eles também fazem parte desse processo de cuidado, a redução dessa culpabilização social que existe em relação às mulheres cuidadoras, trabalhar em prol aí do compartilhamento, né, desse cuidado com outros membros do núcleo familiar. Isso também é importante, certo? Agradeço pelo espaço mais uma vez do PET PISC, fica aqui o meu carinho a vocês. Agradeço pelo interesse em relação à temática. Deixo o convite para que vocês possam conhecer também o trabalho que eu tenho desenvolvido nas redes sociais, através do Instagram, @canal Viver Enfermagem 2020, a partir da página também no YouTube, canal Viver Enfermagem, que vocês possam estar conhecendo as redes sociais e que possamos estar estreitando laços. É isso que nós precisamos. Cuidem-se, fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigada pelo carinho.